Gente, se vocês, vamos recorrer à nossa sociedade, se a gente for lá no Gênesis, certo? Nós vamos ter uma criação do mundo em que o homem ele foi feito, depois de serem feitas todas as coisas, por último se fez o homem e a mulher, né? Eles se tornaram espécie de centro da criação, porque eles é que ficaram para dar nome às outras coisas. Então, o homem foi visto como o coautor da criação. O capítulo é da unidade 2, capítulo 1. O ser humano quer conhecer a si mesmo. Certo? Página 64. Então, gente, o homem sempre se viu, né, como o centro, como o coautor. E nós podemos observar que o homem sempre quis distinguir-se do resto da natureza. Então, se você for pegar na história da filosofia, a filosofia tradicional, nós podemos observar que os filósofos sempre tentaram definir o homem como um ser racional, e isso o diferencia do resto da natureza. As religiões, muitas religiões, vê o homem como um ser divino, que está na natureza, mas não é natureza. Quando você olha para a pessoa e diz, você é um animal, ele toma isso como o quê? Ele toma isso como insulto, mas não é insulto. Talvez o insulto seja para o animal. Mas o homem, ele nega a sua condição natural, que é animal, certo? Ele se vê, muitas vezes, no mesmo patamar com os seres celestes, né? Como os anjos. Né? Se você pegar um filósofo italiano chamado Pico della Mirandola, que está na página 68, né? Giovanni Pico della Mirandola, de 1463, morreu em 1494, ele vai fazer um elogio dizendo que o homem é mais do que o anjo mesmo, certo? Que o homem tem livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? Que a gente pode fazer o que quiser, não levando em conta as leis naturais. Que é como se a gente, bota no silencioso aí, é como se a gente pudesse violar as leis naturais e fazer algo segundo a nossa vontade, como se a nossa vontade não fosse algo natural, certo? Então, Pico della Mirandola vai dizer, o homem tem livre-arbítrio e nisso ele é melhor que os animais, porque ele pode escolher ser como um animal, mas ele pode escolher ser tão bom quanto os anjos. E ele é até melhor que os anjos, porque os anjos não escolheram ser bom, mas o homem fez sua escolha. E que Deus deu somente ao homem o livre-arbítrio, como um presente, certo? Alguém pode silenciar aí, que eu estou escutando a interferência. Então, nós podemos ver que Pico della Mirandola está na página 68, certo? Então, nós podemos ver que o homem, ele, quando fala do livre-arbítrio, ele está dizendo que, diferente dos outros animais, eu posso fazer aquilo que eu quero. E, por isso, vai aparecer filósofos que vão negar esse livre-arbítrio, né? Porque nós não fugimos do determinismo natural, certo? Os cientistas estão mais nessa linha, de que o homem realmente não foge a esse determinismo natural. Nós temos impulsos, nós temos instintos, e isso nos controla, e não é a gente que os controla. Por isso, a psicologia, a psicanálise, vai dizer que nós temos uma fantasia da liberdade e isso não condiz com a realidade, certo? Também nós vamos ter Nietzsche, que vai dizer que o homem criou essa ideia de livre-arbítrio, né, como ilusão, certo? E também
outros filósofos já tinham tratado disso, que vê que essa ideia, como Spinoza, vai dizer que nós temos liberdade, mas livre-arbítrio não. E há uma diferença entre liberdade e livre-arbítrio. A liberdade não nega o determinismo, certo? Mas o livre-arbítrio nega o determinismo natural. Porque o livre-arbítrio é uma ilusão, porque nós achamos que fazemos alguma coisa por nossa vontade, mas o que a gente não percebe são os motivos inconscientes que determinaram isso. Então, são os motivos desconhecidos que nos dá a sensação de livre-arbítrio. O livre-arbítrio era nosso. Não, o livre-arbítrio, segundo Agostinho, nos foi dado por Deus. Mas o que os outros filósofos vão dizer é que isso é apenas ilusão, porque o livre-arbítrio não existe. Nós somos determinados pela nossa natureza, pelos nossos impulsos, que a gente não tem controle, que nos controlam, que a gente acha que os controla, que é uma grande ilusão. Certo? Muito bem. Então, o homem, desde o início, se viu como centro. E, olha, o que o homem antigo via? O homem antigo via que o mundo é o centro do universo. O mundo que estou dizendo é a Terra. O planeta Terra seria o centro do universo. Tudo gira à volta da Terra, inclusive o Sol. Depois, essa ideia foi jogada por terra. Certo? Por terra. Então, a Terra deixou de ser centro do universo. Mas o homem continuou sendo centro da Terra e centro do universo. Certo? E o homem sempre se viu como o melhor dos animais, porque tem a racionalidade, a razão, a capacidade de pensar. E negou isso nos outros animais, dizendo que os outros animais não podem pensar, que eles têm sentimentos como os homens, esses outros animais têm sentimento como os homens, mas o homem tem domínio sobre esses sentimentos, o que é uma grande ilusão também. Certo? A psicanálise vai nos mostrar isso, a psicologia também. Sim, esse é assunto novo, certo, Thales? Assunto novo, é capítulo 1 da unidade 2. Estou falando da unidade 2, o que somos, certo? Muito bem. Assim, tá aqui. O homem se viu como um ser que pudesse dominar a natureza. Na modernidade, o homem diz: criamos ciências e toda técnica para dominar a natureza. Então, com o seu saber, com o seu conhecimento, o homem se viu como dono. E isso não é só uma questão de dominar, de ver como centro, mas como de negar, certo? De negar a própria condição natural, de negar os impulsos, de negar os seus instintos, de dizer que ele os domina, de dizer que ele os controla, que esses instintos já não faz mais parte de uma forma de pensamento, que nós pensamos independentemente dos nossos impulsos, certo? Então, está travando? Para quem está travando? Certo. Então, podemos dizer que, para defender essa ideia de livre-arbítrio, o homem teve que se dividir em dois, certo? Primeiro, para eu dizer que eu escolho fazer uma coisa, e escolho isso de forma racional, eu tenho que dizer que o meu pensamento não pode ser influenciado pelos meus instintos. Então, o meu pensamento não pode habitar as mesmas regiões do corpo onde habitam meus instintos. Então, o que o homem fez? Só ver Platão, só ver Descartes. O homem se dividiu em dois, chamamos de dualismo, certo? De um lado, a alma, a mente, né?
o pensamento, do outro lado, o corpo, os instintos, os impulsos, certo? Então, o homem começou a dividir-se a si mesmo em dois, certo? Nós vamos ter, então, o conflito, dentro da filosofia, entre a alma e o corpo. Que o corpo, como Platão diz, o corpo me atrapalha, o corpo não me deixa conhecer direito, porque quando eu vou tentar chegar às coisas mais abstratas, às ideias, o meu corpo sente cansaço, o meu corpo sente fome, o meu corpo sente vontade de ir ao banheiro. Então, o meu corpo está sempre atrapalhando por causa das suas necessidades e seus desejos. E o meu pensamento, que quanto melhor ele funcionar, melhor ele pode superar essas necessidades do corpo e mortificar o corpo. O que a filosofia diz? Nós temos que negar o nosso corpo, nesse sentido, as suas necessidades, os seus impulsos, para poder chegar a um conhecimento verdadeiro. É a mesma coisa que fez a religião. Para salvar a minha alma, eu preciso mortificar o meu corpo. Penitências, certo? Autoflagelação é quando eu rasgo a minha carne, né, chicoteando o meu corpo para que a minha alma se purifique. Quando se queimava as mulheres, né, chamando elas de bruxas, o ritual de queimar elas vivas não era por pura perversidade, né? A igreja via no fogo um sinal de purificação. Então a igreja botava elas na fogueira para queimar os corpos dela para salvar e purificar as almas, certo? É uma crueldade, tanto que uma vez queimaram um religioso, um monge, e ele, enquanto queimava, via uma mulher idosa, toda piedosa, colocando galho na fogueira. E ele diz, santa piedade, certo? Santa crueldade. Ou seja, a pessoa faz o mal sem perceber, né? Por quê? Porque quanto mais eu mortificar o corpo, negar os impulsos, né, eu vou estar salvo. Eu, piedoso. O piedoso vê isso. Então, nós vamos ter Opus Dei, por exemplo. No Opus Dei, os integrantes, eles mortificam o corpo, rasgando a carne, chicoteando, autoflagelação. De tal maneira que, na Idade Média, na Europa, o corpo era tão desprezado que as pessoas não tinham noção da ideia de higiene, a higienização do corpo. As pessoas tomavam banho uma vez por ano, porque cuidar do corpo seria vaidade. As pessoas tomavam banho usando, às vezes, pano umedecido, certo? E acreditava que a água fazia mal à vista e à própria pele, porque entrava e deixava as pessoas doentes, entrava pelos poros. Então, na Idade Média, as pessoas eram mal cheirosas, porque as pessoas não tomavam banho, as pessoas não escovavam o dente com água, mas era com urina. As pessoas não ligavam para o corpo, certo? E de tal maneira que os religiosos sempre pregaram que as pessoas deviam fazer autopenitência, certo? Negando os seus instintos, seus impulsos, não podiam sentir sequer o prazer mesmo sexual. O sexo foi muito reprimido. A sexualidade do corpo foi sempre reprimido. Por quê? Porque aí é a fonte do prazer. E o que aconteceu? Foram inventados celibatos para padres, para monges, celibatos para as pessoas. Então, todo tipo de reprimir a sexualidade, porque é fonte do impulso, é o corpo falando. Então, tinha que ser negado o corpo em todos os sentidos. Inclusive, os casais, né, não podiam reproduzir sentindo prazer. Os casais dormiam na mesma cama, mas separados no lençol e os dois vestidos.
né? Apenas um buraco no lençol para poder reproduzir e sem prazer. Então, nós podemos ver que na Idade Média o corpo foi negado de tal forma que os homens, assim, não cuidavam da saúde e quando chegou a peste negra, quase todos foram dizimados, certo? A ideia de higienização vem depois. Então, nós podemos ver que o corpo foi negado, mas a alma foi glorificada. Desde Platão, né, Sócrates vai dizer: estou morrendo, não choreis, porque eu estou me libertando desse peso que é o corpo, certo? Então, nós temos aqui o dualismo entre a alma e o corpo. Descartes vai chamar de mente e o corpo, que o corpo seria o navio e a alma seria o capitão. Se o navio batesse na rocha, quando estivesse desgovernado, o capitão sem controle, o navio ia quebrar, mas o capitão não sentiria nenhuma dor. O corpo, quando está à deriva, é porque está levando pelos impulsos, pelas necessidades. É como um barco à deriva, né? E a alma precisa dar um controle a isso. Então, nós podemos ver que o homem se dividiu em dois: a alma de um lado, o corpo do outro, certo? Então, nós podemos ver que essa divisão levou com que os homens, né, pensassem uma natureza humana diferente dos outros animais, que nós teríamos uma natureza. E essa natureza que nós podemos ver que Aristóteles vai dizer que nós somos, por natureza, seres políticos. Vivemos na polis, vivemos na comunidade. Política aqui no sentido de polis, certo? Então, nós vivemos numa polis, na comunidade, porque nós temos uma natureza sociável. Então, essa é a primeira definição. Nós teríamos uma natureza própria da gente, né, seres humanos, e nós seríamos, por natureza, seres racionais, certo? Essa nossa natureza, ela precisava ser realizada. Então, os homens se viram como, temos uma natureza e precisamos atingir essa natureza, ser aquilo que somos, ou tornar-se aquilo que se é, certo? Então, daí, nós vamos ter uma natureza que seria realizável, certo? Nós temos aqui em Aristóteles, assim, por exemplo, a goiabeira. Nós temos a goiabeira, que uma semente da goiaba, ela dá uma grande árvore, certo? Se eu semear a goiabeira, por exemplo, se eu semear a goiabeira num terreno inóspito, né? Um terreno seco, sem água e sem luz do dia. Essa semente, se crescer alguma coisa, vai ser toda definhada, certo? Se eu semear essa semente numa terra mais ou menos, certo? E eu colocar lá um pouquinho de água, ela vai dar alguma coisa. Mas se eu jogar a semente num campo fértil, e muita água, muita luz do sol, ele vai realizar a sua natureza, certo? De goiabeira, dar muitos frutos, certo? Os outros não atingiram essa natureza, ficaram pelo caminho. Assim é o homem. O homem, quando ele fica só no corpo, fica só nas necessidades, é como uma goiabeira semeada numa terra cheia de pedras, sem água, certo? Um corpo que cuida mais ou menos, né? Um homem que cuida mais ou menos do seu conhecimento do corpo, mas ainda fica ligado ao corpo, esse homem ele fica assim, não desenvolve tanto que poderia, mas desenvolve mais que o outro. Mas se o homem ele negar o corpo e buscar sua verdadeira natureza, que está no pensar, que está no refletir, que está na tomada da consciência de si, conhecer-se a si mesmo de forma racional, esse homem atinge sua natureza, como Sócrates atingiu. Então, estamos vendo aqui que o homem tem uma natureza a ser realizada, certo?
Então, essa realização me leva à felicidade. O que seria felicidade para Aristóteles? A realização plena da nossa natureza, certo? O que podemos chamar de dom natural. Quando você se sente feliz? Quando você consegue realizar o seu dom plenamente, certo? Quando você consegue realizar a sua natureza plenamente. Imagine você tem dom para jogar futebol, aí seus pais disseram, não, você não vai jogar futebol, você vai estudar, você vai ser um grande médico. E você estuda, obedecendo os pais, se torna um grande médico, mas sempre a bola vai ficar quicando no peito. E você se torna um médico ruim, porque não é da sua natureza ser médico, né? Você sente-se infeliz e, finais de semana, vai jogar pelada, mas não pode ser grande jogador, porque jogar pelada não vai fazer você desenvolver a sua natureza. Então, o outro menino que tinha esse dom para jogar futebol e o pai incentivou, deu a bola, colocou na escola de futebol. Essa criança vai desenvolver sua natureza plenamente. E aí você diz, esse menino atingiu seu dom, joga bola feliz porque ele está fazendo o que ele sabe fazer e que ele gosta. Normalmente a gente gosta daquilo que sabe. Diz. Tô quase emocionado aqui, mano, essa história aí, mano. Então, seria natureza, seria quase um dom, mas não é algo específico, certo? Ah, eu tenho dom para tocar. A natureza seria aquilo que a gente realmente é, certo? Por exemplo, para Aristóteles, eu, por exemplo, eu seria um professor, a minha natureza seria a natureza de professor, certo? Então, se eu não me tornasse um professor, eu não seria feliz, certo? E ao ser professor, não importa o salário, que não é tanto, mas importa que eu me sinto satisfeito plenamente quando eu realizo isso, certo? Se eu tivesse outra profissão ganhando mais, não seria o salário que me traria felicidade, porque eu não sentiria totalmente satisfeito naquilo que eu faço, certo? Então, essa natureza seria realizável. Então, seria algo que eu nasci para fazer, certo? Um atleta nasce no atleta, né? Isso você pode constatar no exemplo de Mozart. Mozart, ele nasceu tocando piano, aquele menino. Aos 5 anos, o cara já compunha. Então, você vê aí uma natureza, né? E exuberante, natureza plena, certo? Pessoas que dizem, eu tenho dom para isso, a minha natureza é fazer isso. E essas pessoas são felizes naquilo que fazem. E Aristóteles, ele diz, nem todos chegam a isso, porque nem todos vão ter a oportunidade de realizar seu dom, sua natureza. E aí a felicidade é para poucos que tornarem aquilo que são, né? Então, tornar-se aquilo que se é, ou seja, eu tenho que tornar aquilo que eu sou. O que eu sou, certo? Então, aí está. Eu tenho que descobrir o que eu sou. Se eu não descobrir o que eu sou, eu não posso tornar aquilo que sou, certo? Portanto, nem todos conseguem conhecer-se a si mesmo. Por isso, nem todos podem ser felizes. Quem pode ser feliz? Aquele que conhece a si mesmo. É possível ter mais de um dom, mas a natureza é uma, a essência é uma. É o que eu disse, o dom é específico, a natureza é geral. Há uma natureza humana. Eu preciso me tornar-se aquilo que eu sou. O que eu sou? Apenas um professor de filosofia? Não. Esse é um dom. Eu também sou isso, eu também sou aquilo, eu sou amigo, essa é da minha natureza, eu sou um motoqueiro, também é da minha natureza. Então, o dom, ele é variável, mas a natureza, aquilo que me torna aquilo que eu sou mesmo, é a reunião de tudo isso, que eu posso chamar Ed, certo? Então, é justamente todos os meus dons, eles fazem parte daquilo que eu sou. Então, o que eu sou é justamente tudo isso, certo? Que vai não me definir,
mas vai se revelar, certo? Vai se mostrar. Que foi, Grazi? Grazi veio, ó. Muito bem. Então, gente, próxima aula, nós vamos ver que esse negócio de natureza não existe segundo Hannah Arendt. Você vai encontrar na página 70. O que existe é condição natural. Eu não sou nada, certo? A condição natural é justamente que vai determinar o que eu sou. Porque se eu estou numa sociedade em que é valorizado o trabalho, um certo tipo de trabalho, eu não posso ser outra coisa a não ser o que é exigido pela essa sociedade. Então, eu vou me configurando a sociedade no qual eu faço parte. Então, não há natureza humana, há condição humana. Os homens não são mal por natureza. Os homens vivem uma condição de perversidade, certo? Eu não sou professor por natureza, porque eu nasci numa sociedade em que existe uma profissão professor. Se não existisse a profissão professor, eu não seria professor, certo? Então, há uma, digamos, condição natural. E eu, como Marx vai dizer, como Hannah Arendt vai dizer, nós somos determinados pela condição no qual nós fazemos parte, né? Se eu sou de uma classe dominada, eu sou alienado, eu acabo me tornando o que os outros querem, certo? Mas se eu sou da classe dominante, eu posso me tornar aquilo que a minha classe me obriga a tornar-se, certo? Então vai depender não é uma natureza humana, é uma condição natural humana, segundo cada um deles, certo? Ok, gente, gostei de estar conversando com vocês. A gente vai lá no Google Classroom, a gente vai responder essa questão, a gente vai debater lá. Aqui não tem muito tempo, são só 40 minutos, e foi muito bom conversar com vocês, muito bom ver vocês de novo, até quando a gente se encontrar sempre por aqui, e também tomara que as aulas voltem logo e antes que essa doença vá logo, certo? Embora. Mas enquanto isso, a gente vai se ver por aqui, certo? Amo vocês e até mais. I love you, Ed.